Quero trazer para vocês uma informação muito importante sobre uma grande comemoração que vai acontecer amanhã no mundo inteiro, e eu quero falar sobre isso nesta noite, porque é de extrema importância. Pastor, você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre Halloween? Não vou falar sobre o Halloween. O Halloween para a gente é uma cultura irrelevante, a gente não vai perder tempo com isso. Amanhã nós vamos completar 505 anos da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante. E é interessante que a nossa igreja, ela vem da tradição da Reforma Protestante. Só que o problema é o seguinte: tem muitos irmãos que não sabem o que é Reforma Protestante, ou às vezes estudou no colégio de maneira bem superficial. Mas eu quero trazer para vocês dois temas que estão entrelaçados: a Reforma Protestante e a missão da igreja. A Reforma Protestante e a missão da igreja. É lógico que eu não vou esgotar o assunto aqui, eu vou ser bem breve, eu vou ser bem raso, não dá para falar tudo sobre a Reforma Protestante. Eu sei que vocês estão acostumados com a pregação expositiva, mas gente, hoje eu vou fazer uma exposição histórica, bem breve, sobre a história da Reforma Protestante, e eu quero trazer algumas aplicações para nós. O que a Reforma Protestante tem a ver com a nossa fé? O que a Reforma Protestante tem a ver com a missão de Deus para a nossa igreja, seja como igreja ou como indivíduos? Vocês verão que tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. E esse é um momento tão importante que, infelizmente, nem todas as igrejas param para meditar sobre isso. Muitas igrejas esqueceram esse tema tão importante. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Além do dia do Pentecostes, em que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, a Reforma Protestante para nós é um movimento espiritual. É um movimento espiritual que teve desdobramentos, eu sei, teológicos, sociológicos e econômicos, mas foi um agir de Deus na história da humanidade e principalmente na história da igreja. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque a história que eu vou contar desse púlpito, mesmo de maneira rasa, tem tudo a ver com você também. Tem tudo a ver com você. Mas antes disso, eu quero ler um versículo das Escrituras. Um versículo que está no Novo Testamento, em Atos capítulo 1. Abra lá, por gentileza. Atos capítulo 1, o verso 8. Eu só quero ler o verso 8. Abra lá, por favor. Atos capítulo 1, verso 8, só lembrando que eu não vou fazer uma exposição do texto, tá ok? Mas eu quero ler esse versículo que fala muito sobre a história da igreja. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus está reunido com os apóstolos antes de subir aos céus, e no verso 8 Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, Pai, através dessa exposição histórica, Pai. O Senhor sempre agiu na história da humanidade e continua agindo. Então, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração para entender as intervenções do Senhor dentro da história. E mostra para nós, ó Deus, a nossa responsabilidade como igreja diante desse tema que é tão caro para nós, ó Deus. Pai, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Que cada um aqui possa entender o seu papel dentro do reino do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha só, eu não sei se você já leu o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, que foi companheiro de Paulo, ele era um médico, e ele foi um grande cristão. Diz os estudiosos que ele escreveu esse livro do ano 60 até o ano 64. Qual foi o propósito desse livro? Foi orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos na propagação do Evangelho. O livro de Atos, meus amados, é um livro histórico. Quem foi o destinatário? Foi um tal de Teófilo,
está lá em Atos capítulo 1, verso de 1 a 5. Então, Lucas escreveu esse tratado histórico para esse cidadão chamado Teófilo. Entretanto, esse título, Atos, é uma palavra que era muito usada na literatura daquela época, no século I. Atos retrata as personagens notáveis dos primeiros anos da igreja primitiva. Por exemplo, se você já leu o livro de Atos, capítulo 1 até o capítulo 12 fala de Pedro, o apóstolo Pedro. Capítulo 13 até o capítulo 28 fala do apóstolo Paulo, o maior missionário e o maior teólogo da história do cristianismo. Agora, sabe o que é interessante? Atos, ele mostra o mapa do crescimento da igreja. Por exemplo, o versículo que nós lemos, Jesus revela 3 pontos. Primeiro, um poder. Ele diz assim: mas recebereis poder. Segundo, uma promessa. Ele diz assim: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É uma promessa. E terceiro, Jesus, ele revela um programa. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso aqui é um programa de expansão, é um programa de evangelização, que se você já leu o livro de Atos, isso aconteceu à risca. Jesus prometeu, ele deu poder, ele prometeu, e esse programa foi cumprido segundo a vontade de Deus. Por exemplo, Atos capítulo 1 até o verso 7, Jerusalém foi contagiado pelo evangelho. Capítulo 8 até o capítulo 12, Judéia e Samaria foram contagiados pelo evangelho. E capítulo 13 até o capítulo 28, o evangelho chega até Roma, que para os apóstolos eram os confins da terra. Mas o evangelho chegou até Roma, conquistando assim, contagiando todo o Império Romano. Atos fala das viagens de Paulo. Por exemplo, a primeira viagem de Paulo, ele viajou nas regiões da Galácia, ele evangelizou a cidade de Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e retornou para Antioquia da Síria. Na segunda viagem de Paulo, ele evangelizou, saindo de Antioquia, ele evangelizou Troade, Atenas, Filipos, Tessalônica, Bereia e também Corinto. Na terceira viagem de Paulo, ele foi para a Ásia, ele evangelizou a cidade de Éfeso e toda a região da Macedônia e da Acaia. Então, gente, se você ler o livro de Atos, você vê que Deus usou poderosamente a igreja primitiva. E eles foram evangelizando, eles foram discipulando, e o evangelho impactou o Império Romano daquela época. Mas daí começou a perseguição contra a igreja. A primeira perseguição contra a igreja foi os judeus contra os cristãos. A gente vê ali em Atos 8, interessante que Atos capítulo 1 versos, até o capítulo 7, a igreja estava grande, era uma igreja saudável, abençoada, mas localizada. Aí Deus, olha como Deus ele age na história, ele permite uma perseguição, e aqueles cristãos acomodados naquele igrejão tiveram que dispersar. E nessa caminhada de dispersão, cada cidade que eles foram passando, eles foram evangelizando, plantando igreja, discipulando pessoas, e por causa da perseguição dos judeus, o evangelho chegou em todo o Império Romano. E o Império Romano não só foi evangelizado assim pelos apóstolos, meus amados, mas pelos ferreiros, as lavadeiras, carpinteiros, as pessoas mais simples do cristianismo. Quando saíram de Jerusalém por causa da perseguição, eles foram evangelizando a outras cidades. Mas o grande problema é que depois houve 10 perseguições promovidas pelo Império Romano contra os cristãos. Do imperador Nero, no ano 60, até o imperador Diocleciano, ali nos anos de 313 mais ou menos. Então são mais de 300 anos de perseguição. Então do século I até o século IV foram 10 perseguições brutais. Por exemplo, deixa eu só falar para vocês alguns, não todos, alguns imperadores. O imperador Nero, ele chegou ao poder em outubro, no ano 54, filho de Agripina. Na noite do dia 18 de julho de 64, uma catástrofe aconteceu em Roma.
O fogo, aconteceu um incêndio, o fogo durou 6 dias e 7 noites e destruíram 7 bairros da cidade de Roma. Diz alguns estudiosos, tem muito debate sobre isso, que foi o próprio Nero que colocou fogo em algumas partes da cidade. A gente não sabe até onde isso é verdade, porque existe um debate entre os historiadores. O grande problema é que a situação de Roma naquela época era muito precária, principalmente nas periferias de Roma. Mas foi um fogo que destruiu quase a cidade toda. E aí sobrou somente de 3 a 2 bairros intactos. E aqueles 3 a 2 bairros, a maioria que moravam ali era cristãos. Aí Nero, ele coloca a culpa nos cristãos. Aí começa, meus amados, uma grande perseguição contra os cristãos. Os cristãos, eles são amarrados em postes de praça pública, são apresuntados com piche e são incendiados vivos para iluminar praça pública. Cristãos são espancados no meio da rua. E aí Nero, ele promoveu uma perseguição terrível contra os cristãos. Vários cristãos na cidade de Roma foram assassinados e martirizados. Mas não era uma perseguição geral, mas era local, ali na capital, em Roma. Depois de Nero veio Tito. Tito inaugurou o Coliseu, o anfiteatro da morte, onde era prestado o culto à violência. E quando ele inaugurou o Coliseu, houve uma inauguração de 100 dias e mais de 10.000 pessoas foram mortas pelas espadas dos gladiadores e pelos leões da Líbia. E desses 10.000, a maioria eram cristãos. Depois a igreja foi perseguida por Domiciano, no ano 81. Ele sucedeu o imperador Tito, ele foi chamado de segundo Nero. E por causa da sua fúria com que perseguiu os cristãos, até mesmo seus parentes Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domicila, que eram cristãos, foram executados por ele. A perseguição se espalhou por toda a Ásia Menor. Depois veio Trajano. Trajano, ele tinha um outro meio de perseguição. Ele já não perseguia ninguém, ele só perseguia mediante denúncias. Mas o grande problema é que na época de Trajano, os cristãos foram muito denunciados e muitos foram assassinados. Depois veio Marco Aurélio, que também perseguiu vários cristãos. Ele assumiu o trono no ano 161. E na época de Marco Aurélio, o testemunho que mais marcou naquela época foi da viúva Felicidade. A viúva Felicidade era uma cristã com 7 filhos. E diz a história, sabe o que os soldados romanos fizeram? Ela tinha que negar a Jesus. E ela não negou porque ela era uma cristã devota. Sabe o que eles fizeram? Começaram a matar na frente dela todos os filhos, começando pelo caçula. Matou o caçula, você nega? Aí foi matando 6º, 5º, 4º, assim, até chegar no primogênito. E ela dizendo assim: não ceda, não negue o seu Senhor, morra pela fé. E eles matando os filhos na frente dela. E aí, quando matou o último filho, que era o primogênito, ela foi assassinada, mas não negou a fé. E o testemunho dela, na época de Marco Aurélio, impactou a comunidade romana naquela época. Ela não negou a fé, mesmo vendo seus 7 filhos sendo assassinados. Oh, meus amados, isso que é fé. E ela não negou o seu Senhor. Ela cumpriu aquilo que Jesus falou em Mateus 10, quando Jesus falou assim: aquele que ama mais os pais, os filhos, aquele que ama essas pessoas mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E aquela mulher foi digna de ser discípula, porque ela amou Jesus, mesmo vendo os filhos sendo assassinados. Aí veio o 7º Severo, que foi imperador no 3º século, que também matou vários cristãos. Depois veio Décio, no ano 249, ele estava disposto a restaurar a velha glória de Roma. Ele queria restaurar a economia do império, e aí ele queria revitalizar o império. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou como documento, todas as pessoas precisavam provar num documento que tinham sacrificado aos deuses do panteão romano.
Aí muitos cristãos não tinham esses documentos, e muitos foram assassinados. Então era isso, ele queria restaurar a glória de Roma, e a economia de Roma. Aí ele começou a forçar os cidadãos a sacrificarem aos deuses de Roma, e muitos cristãos não sacrificaram, não se dobraram. E aí quem sacrificava aos deuses tinha uma bula, tinha um documento selado dizendo, olha, ele cumpriu o papel dele como cidadão. Mas muitos cristãos não tinham esse documento, porque diziam, não, Jesus é o meu Senhor e mais ninguém. Aí veio a pior perseguição, o do Diocleciano. No fim do 3º século, ele desabou sobre a igreja a maior e mais perversa perseguição. No ano 303, lançou um edito ordenando a queima de todas as casas dos cristãos, de todos os livros dos cristãos, e todo o patrimônio, todas as casas dos cristãos foram confiscados. E aí, essa perseguição na gestão de Diocleciano já não era local, era em todo o Império Romano. Diocleciano, ele teve a mesma ideia que Hitler teve na Segunda Guerra Mundial. Ele queria exterminar, de uma vez por todas, esse grupo chamado cristãos. Assim como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial, Diocleciano, ele tinha essa ambição: eu vou exterminar todo esse povo. Aí idosos, crianças eram assassinados, mulheres, livros, documentos foram queimados e toda a propriedade foram confiscadas. Assim em todo o Império Romano. Foi uma das piores perseguições da história da humanidade. Essa brutal e sangrenta perseguição só teve fim com a promulgação de um tal de Galério, do Edito de Tolerância, no dia 30 de abril de 311. Então Galério, ele trouxe esse documento que trouxe um certo alívio para os cristãos. Mas é no ano 313, com Constantino, ele proclamou o Edito de Melão, fazendo cessar a perseguição aos cristãos e devolvendo-lhes as propriedades que haviam sido confiscadas. Então olha só, teve Galério que trouxe esse documento que apaziguou os ânimos, mas foi quando Constantino entrou no trono, ele que decretou o Edito de Milão. Aí houve total paz ali no Império Romano. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas mesmo sobre a chibata e a espada, a igreja cresceu. Como disse o cristão Tertuliano, o sangue dos mártires tornou-se a ceifa para a sementeira do Evangelho. Como eu falei, meus amados, aonde há perseguição é onde a igreja mais cresce. Assim está sendo na China, assim está sendo na Coreia do Norte, assim está sendo no Irã, assim está sendo no Iraque. Aonde há perseguição, a igreja, ela não retrocede, ela amplia, ela cresce, por incrível que pareça. E Tertuliano falou, o nosso sangue serve de semente para crescer o Evangelho. A gente precisa entender isso. Certa vez um seminarista, lá no Nordeste, ele perguntou para o pastor Francisco Leonardo, é um pastor presbiteriano, ele foi reitor do Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. Ele perguntou assim, pastor, se a igreja fosse mais perseguida, seria mais fiel? Ele respondeu, não, se ela fosse mais fiel, seria mais perseguida. Se a igreja fosse mais fiel, aí sim, ela seria mais perseguida. Então nós precisamos refletir o tipo de fé que a gente está tendo na nossa sociedade. Como dizia um pregador americano, se você não está sendo perseguido por causa da sua fé, há alguma coisa errada com você. Alguma coisa errada. Pois bem, isso foi bom? Foi, mas também foi ruim. O Edito de Milão, ele foi bom, mas ao mesmo tempo foi muito ruim. Por quê? A partir de Constantino, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser a religião oficial do império. Os cristãos, em vez de perseguidos, agora eram privilegiados. Agora, a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, mas era a conveniência.
Todo mundo queria se tornar cristão, porque afinal de contas, agora o nosso imperador também se tornou cristão e nos representa. Antes de confessar o nome de Cristo, era expor a vida ao martírio. Agora significa ter uma vida de projeção, de segurança e de bem-estar. Antes, ser cristão provocava a fúria dos imperadores. Agora, arrancava aplausos da sociedade. Aí, nessa época de Constantino, ser cristão era bom para ter uma projeção, para ter uma segurança financeira, para ter um certo bem-estar, e também virou uma moda, como hoje, né? Não virou moda se tornar evangélico hoje? Virou moda, virou status. Ah, eu sou evangélico. Bom, houve bônus e ônus. Qual foi a coisa boa? A liberdade, gente. Porque se coloca no lugar daqueles cristãos, eles vivendo, muitos presos, e aí de repente eles são libertos. De repente eles recebem de novo aquele patrimônio, aquela lavoura, e agora eles estão livres. Então se coloca no lugar desse pessoal. Poxa, Deus ouviu as nossas orações. Houve construções, é a partir de Constantino, que antes a igreja, o pessoal se reunia nas catacumbas, no cemitério, nos esgotos dos lugares, nos lugares mais distantes e discretos. Agora, grandes construções estão sendo erguidas, grandes catedrais luxuosas estão sendo erguidas para poder acomodar os cristãos do império. Essa foi a parte boa. Qual foi a parte de ruim? Constantino se tornou chefe da igreja. Ele era chefe do Estado e chefe da igreja. E ele queria ser chamado de bispo dos bispos. Só que ele não conhecia nada das Escrituras. Ele não conhecia nada da fé cristã. E mesmo assim, ele que liderava a igreja. Qual a parte ruim? Interesses. Houve muito interesse por causa de benesses. As pessoas queriam ser cristãs para receber benefícios do Estado. Qual é a parte ruim? A paganização. Como eu falei, as pessoas não estavam indo para a igreja por uma conversão sobrenatural. Estavam indo por conveniência. Aí sabe o que aconteceu? Muitas pessoas do paganismo começou a trazer as suas superstições, os seus misticismos para dentro da igreja e começaram a misturar com a fé cristã. E aí a fé cristã se tornou uma fé sincrética. Isso é, nós somos cristãos, porque o nosso imperador também é, nós cremos em Jesus, mas também nós cremos no panteão romano, nós cremos em Júpiter, nós cremos nos deuses gregos, e aí, aos poucos, esse paganismo foi se adaptando com a fé da igreja, e aí não tinha correção, não tinha disciplina, não tinha um ensinamento vigoroso que discipulasse toda aquela multidão, e aí, o cristianismo foi aos poucos se corrompendo. Muito bem, Pôncio Pilatos, ele estava ali, conduzindo a igreja, e aí foi quando surgiu, meus amados, o papado. Constantino, ele dizia que a igreja era o cimento do império. O cimento do império. Segundo Constantino, começou a ter disputas dos bispos das 5 principais cidades do mundo: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Começou a ter disputa dos grandes bispos daquela época. No ano 604, o imperador Focas concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, o título de bispo universal. Esse Gregório I, ele recusou esse título. Ele dizia que quem aceitasse esse título se tornaria um anticristo, porque o único bispo universal é Cristo. E ele recusou esse título, que era um título para o papado. Todavia, no ano 607, um tal de Bonifácio III, aí gente, aí os livros de história se divergem. Alguns dizem que é Leão I, outros livros de história dizem que é Bonifácio III, não sabemos. Esse homem, ele aceitou o título, criando assim a instituição do papado. Foi a partir dessa data que se iniciou historicamente a Igreja Romana sob o comando do Papa. Porque antes, meus amados, era a Igreja Católica Antiga.
que era uma igreja unida, que era um movimento. Com a instituição do papado e esse homem aceitando esse título, aí sim começou de maneira oficial a Igreja Católica Romana. Então começou a inserção de doutrinas na igreja que não são aprovadas pela Bíblia, que se tornaram uma tradição. E deixa eu apresentar algumas para vocês, não todas porque eu não tenho tempo. Por exemplo, preste atenção, a evolução dessas doutrinas que foram colocadas dentro da igreja diante de cada gestão de cada papa. No ano 300, as velas de parafina foram introduzidas na igreja. Só entendendo o seguinte, naquela época não tinha energia elétrica. Então eles precisavam de velas para iluminar o ambiente. Mas o grande problema é que começou o misticismo. Começou as superstições, que acendendo uma vela vai iluminar a vida de alguém, ou alguém que morreu. E aí começou a ter esse entendimento. No ano 310, as preces para os mortos e o sinal da cruz. Aí começou no ano 310 que começaram a orar ou a rezar pelos mortos. Agora, meus amados, Atos capítulo 7, Estevão morreu apedrejado. Você não vê os apóstolos orando pela alma dele. Atos capítulo 12, o primeiro apóstolo foi martirizado, Tiago. Você não vê os outros apóstolos orando pela alma de Tiago. Essa doutrina de orar pelos mortos começou no ano 310. 375, a veneração aos anjos e aos santos. Começou a se adorar os anjos e os santos, aqueles que tinham morrido, principalmente os apóstolos. No ano 431, a adoração a Maria. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando você lê o livro de Atos, você não vê a igreja primitiva, você vê só a igreja primitiva adorando a Deus e adorando a Jesus. A partir desse ano, eles começam, na liturgia da igreja, a adorar também a Maria, a partir desse ano. No ano 500, os padres passaram a se vestir diferente dos leigos. É a partir do ano 500 que os padres começaram a usar aquelas roupas sacerdotais, muito semelhantes das roupas dos imperadores. É a partir do ano 500 que eles começaram a usar aquelas roupas diferenciando do povo, porque antes, gente, era a mesma simplicidade. Os líderes se vestiam igual o povo. No ano 593, começou a ser ensinado a doutrina do purgatório. E é isso aqui que você precisa entender, porque é isso que vai estourar na Reforma Protestante também. O purgatório é um dogma que foi ensinado, que quando você morre, você não vai nem para o céu e nem para o inferno. É como se fosse um lugar intermediário, ali no meio. E que a alma das pessoas fica no purgatório. Se os vivos lembrarem de você e orarem por você, a oração dos vivos vai te salvar e vai te promover ao céu. Agora, se ninguém fazer a missa do 7º dia e ninguém orar por você, você pode ser promovido para o inferno. Então essa é a doutrina do purgatório. A alma que está no purgatório necessita da intercessão salvífica de quem está vivo. E aí, gente, isso nunca existiu na história da igreja primitiva. Jesus deixou bem claro, existe céu e inferno. Ele nunca falou sobre purgatório. Pedro nunca falou sobre purgatório. Paulo nunca falou sobre purgatório. Mas aí, a partir desse ano, 593, inventaram a doutrina do purgatório. Ano 600, o latim passou a ser a língua oficial da igreja. Pregava-se em latim, orava-se em latim, cantava-se em latim, e o problema é que o povo não sabia o latim. O povo naquela época era muito iletrado, não eram estudados, e só a elite religiosa que dominava o latim e alguns condes, alguns embaixadores. No ano 610, houve a oficialização da instituição do papado. No ano 709, começou o ato de beijar as mãos do Papa e os pés do Papa. Aí começou essa adoração na questão de beijar a mão do Papa. Coisa que Pedro não aceitava, gente. Em Atos capítulo 10, Pedro ele vai para a casa de Cornélio, e Cornélio se dobra diante de Pedro. Pedro pega ele, levanta ele. Não se dobra diante de mim, porque eu sou homem como você. Nem os apóstolos não aceitavam esse tipo de veneração. No ano 750 começou o poder temporal dos papas, que os papas poderiam ficar no poder até antes da morte. E aí, meus amados, são vários.
São várias doutrinas que foram colocadas dentro da igreja, que não tem como eu comentar com vocês aqui, nesse pouco tempo. Mas o grande problema que foi inventado foi a indulgência. A indulgência, que também foi uma doutrina que foi colocado dentro da igreja romana no ano 1190. Começou a venda de indulgências. O que é a venda de indulgência? É o pagamento para ser perdoado. É o pagamento para ser perdoado. Já que você está no purgatório, esqueceram de interceder por você, para você ser salvo, mas se alguém vivo pagar para que você fosse perdoado, essa transação era realizada. Então alguém vivo poderia pagar para a igreja: olha, eu quero pagar pela salvação do meu avô. Então eu estou aqui para pagar, eu estou aqui esse dinheiro para pagar aqui a indulgência, para que o meu avô seja salvo. E aí um documento era registrado: o seu avô está salvo. Então isso é indulgência. E é isso que estourou, que foi o estupim da reforma protestante. Vamos lá, gente, deixa eu saltar aqui na história. A preparação para a reforma. Depois de mais de um milênio de trevas e apostasia, quando a igreja progressivamente foi invadida por diversas heresias, começa enfim a aparecer a luz. Interessante que Deus, na história, ele sempre acendeu uma lamparina e sempre levantou um remanescente. Aconteceu na história um fenômeno cultural chamado Renascença. No século XV surge no norte da Itália um movimento cultural chamado Renascença, que foi um destrelamento da economia, das artes, da ciência, da política e da religião, tirando do domínio de Roma. E aí, por causa da Renascença, começou a voltar a leitura aos grandes clássicos, principalmente a estudar o Novo Testamento grego. Foi na Renascença, que foi um movimento cultural, que as pessoas começaram a ter acesso ao Novo Testamento grego. Aprenderam o grego, começaram a estudar o Novo Testamento grego e começaram a questionar a igreja. Opa, calma aí, o Novo Testamento ensina outra coisa, porque a igreja pratica isso. Foi na Renascença, em 1450, que teve a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Foi a partir daí que documentos começaram a serem espalhados no mundo. Mas 5 áreas básicas que a Renascença tirou das mãos da igreja, que abalou as estruturas da igreja. Primeiro, a economia. A igreja romana, ela dominava a economia do mundo. Sua política econômica incentivava o voto à pobreza, enquanto os seus cofres estavam abarrotados de dinheiro. Então tirou o poder da economia das mãos de Roma. Segundo, as artes. A igreja mantinha absoluto controle sobre as artes. Quando um artista fazia uma estátua ou um pintor esboçava uma imagem de uma personagem famosa, tinha que fazer uma tela com o rosto da pessoa com o corpo de anjo. Então eles dominavam até as artes, e isso foi tirado das mãos dele. A ciência, ao longo dos séculos, o romanismo promoveu o obscurantismo, mantendo o povo, tanto quanto possível, sob a influência da ignorância. As nações colonizadas pelo romanismo ficaram em grande desvantagem cultural. Até na ciência eles se metiam. Na política, havia um verdadeiro concubinato entre a igreja e o Estado. A igreja que controlava o Estado. É a igreja que colocava ou derrubava reis, através da influência da igreja. E a religião? A religião estava sob o rigoroso controle da igreja. E a Bíblia não era lida para os leigos. Então, meus amados, a Renascença, ela tirou isso das mãos. Então, sabe o que é interessante? A intervenção de Deus na história. A coisa estava tão feia que Deus começou a intervir na história, usando esse movimento cultural, tirando o poder da igreja. Aí Deus levantou os pré-reformadores. Alguns que eram da igreja católica, que pregavam o evangelho. Por exemplo, John Wycliffe. Ele nasceu na Inglaterra no século XIV, ele era filho de camponês, ele tornou-se erudito, mestre famoso na Universidade de Oxford, onde estudou e passou a maior parte de sua vida. Ele era um escritor fluente e um grande pregador. Ele começou a confrontar o poder exorbitante do papado, a teoria da transubstanciação. Você sabe o que é isso? A transubstanciação
é quando eles peguem o pão, a hóstia, e eles dizem que aquilo ali vira carne literalmente. E que o cálice, o vinho, ele vira o sangue de Jesus literalmente. E o Cliff começou a confrontar isso. Ele defendia a tese que a verdadeira igreja era formada pelos eleitos de Deus e não pelos poderosos eclesiásticos. Que o povo precisava ter acesso à Bíblia. E ele compreendia que a autoridade da igreja não está em sua hierarquia, nem na tradição, mas na palavra de Deus. Em 1381, retirou-se da sua paróquia, onde continuou a escrever e a traduzir a Bíblia. E começou a traduzir a Bíblia no inglês. Do hebraico, do grego para o inglês, para o povo da Inglaterra. Mas no concílio de Constança ele foi condenado como herege. Seus restos mortais foram exumados e queimados, e suas cinzas foram lançadas no rio. Aí os seus alunos, os lollardos, continuaram a pregar na Inglaterra, e eles que terminaram a tradução da Bíblia no inglês. John Hus, Deus levantou, ele nasceu em 1370, ele era um grande pregador, um padre fenomenal, que conhecia as escrituras. Ele também ele teve acesso aos materiais de Wycliffe, e ele começou a pregar também na paróquia dele. Ele começou a pregar o evangelho, e aí ele foi condenado à fogueira. No dia 6 de julho de 1415, depois de grande escárnio, queimaram os seus livros e o levaram à fogueira. E ele morreu na Santa Inquisição. Em meio a chamas, ele profetizou. Ele falou uma frase dizendo assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas em breve Deus levantará uma águia, e a ela vocês não poderão matar. Esse ganso, Hans, era ele mesmo. A águia, ele estava se referindo a Lutero. E essa profecia se cumpriu em Lutero. Aí Deus levantou Jerônimo Savonarola na Florença italiana do século XV, outro destemido. Ele se levantou para enfrentar o Roma. Ele era um monge dominicano, ele pregou contra os desvios do Papa. O Papa tentou seduzi-lo, oferecendo um posto cardeal, mas ele se recusou. Ele foi preso, julgado e morto pela Inquisição. Foi queimado na fogueira em 1449. Esses são os homens que Deus foi levantando. Homens, padres, pregadores da palavra de Deus, que estavam confrontando os dogmas da própria Igreja Católica, mas que foram mortos pela Inquisição. Aí, gente, veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Reforma significa trazer de novo a forma. A igreja estava deformada, ela perdeu a sua forma. Não era intenção nenhuma dos reformadores dividir a igreja. Dividir a igreja. A intenção dos reformadores era trazer a forma de novo. Era retornar às escrituras. Porque dois pontos que a Reforma Protestante destacou, contrariando a igreja de Roma. Dois pontos que fizeram os reformadores pensarem. Primeiro, a salvação. Como alguém pode ser salvo? Como eu posso ser salvo? Eu serei salvo porque eu fui batizado quando criança? Eu sou salvo porque eu vou cumprindo os rituais da igreja progressivamente? Eu vou ser salvo porque eu tenho que pagar pela minha salvação numa indulgência? Esse foi o grande questionamento. Quem é a autoridade? É o segundo questionamento. Quem é a autoridade? É um líder religioso? É o Papa que é a autoridade? Ou as Escrituras? E aí, Deus foi levantando algumas personagens. Por exemplo, Deus levantou Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. E ele era um excelente católico. Ele se flagelava, ele praticava penitência, praticava promessa, porque algo que o atormentava era o seguinte: era a justiça de Deus e a ira de Deus. E todo dia ele confessava os seus pecados, de tal maneira que o padre, o capelão que o atendia, falava assim: Martinho Lutero, me procure só quando você cometer um pecado de verdade, porque eu estou cansado de te ouvir. Mas ele era tão angustiado, que ele tinha essa preocupação: olha, eu tenho medo da ira de Deus, eu não quero desagradar a Deus. Mas olha só, em 1512, aos 29 anos, ele se tornou professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg. E ensinando a carta de Paulo,
ele se deparou com Romanos capítulo 1, verso 17. E aí, Romanos 1, verso 17 diz assim: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E aí, gente, esse texto explodiu no coração de Martinho Lutero. Aqui estava a chave para a sua certeza espiritual. Diz Lutero que dia e noite ele meditava nesse texto. E ele escreveu assim: até perceber a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá da fé, então compreendi que a justiça de Deus é a justiça por meio da qual a graça e a misericórdia de Deus nos justificam através da fé. E me senti renascer e cruzar as portas abertas em direção ao paraíso. Lutero entendeu, amados, Lutero entendeu que muita gente não entende hoje. O ser humano só é salvo, só é perdoado pela fé no mérito do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo porque cumpriu um ritual. Ninguém é salvo porque pagou uma indulgência. Ninguém é salvo porque cumpriu uma penitência. Ninguém é salvo porque foi batizado. Nós somos salvos quando depositamos a nossa fé naquilo que Jesus fez por nós. E ele entendeu isso. Isso clareou a mente dele, ele começou a entender. Aí o que aconteceu? O Papa Leão X, ele estava construindo a Basílica de São Pedro, conhecida hoje como Vaticano. E ele precisava de dinheiro para poder patrocinar a construção da Basílica. Aí Johannes Tetzel, ele foi enviado na Alemanha para vender essas indulgências. Isso é, olha, se você quer ser perdoado ou quer salvar alguém, paga isso aqui. E aí existia até uma cantiga ou uma piada que faziam: assim que a moeda cai no cofre, assim que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Assim que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então, Lutero decidiu, no dia 31 de outubro de 1517, pregar nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado o movimento da reforma. Lutero, ele não aguentou. Conhecendo a Bíblia, ele falou: não, está errado. Não é assim que alguém é perdoado. E ele colocou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Aquele documento, gente, estava escrito em latim e era para criar um debate entre os professores e os alunos. Mas aquele documento viralizou em toda a Alemanha. E as 95 teses era questionando as indulgências, fazendo as pessoas pensarem: olha, não é isso. O Papa, ele se equivocou aqui, porque as Escrituras ensinam outras coisas. Em 1520, Lutero é excomungado. A notícia chegou na cúpula de Roma. Ele é excomungado e ele pega a bula papal. Era um documento falando da exclusão dele. Ele rasgou em praça pública e queimou em praça pública. Em 1521, na dieta de Formes, ele foi convocado a se retratar diante do imperador, diante dos clérigos, diante dos nobres, diante dos condes e dos embaixadores. E ele disse assim diante das autoridades: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão mais clara, porque não confio em papas e concílios sem tal testemunho, pois é bem sabido que eles têm errado e se contradizem. Estou atado pelas Escrituras que citei, e minha consciência está cativa pela palavra de Deus. Não posso me retratar e nem o farei, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui eu permaneço, que Deus me ajude, e amém. E ele não se retratou. E diz a história que ele foi raptado por um amigo chamado Frederico. Ele ficou exilado porque naquela época um herege, quando uma pessoa era considerada herege, qualquer pessoa poderia matá-lo e não seria incriminado. E ele ficou exilado, traduzindo a Bíblia para o alemão, para que o povo pudesse conhecer a Bíblia. Aí, meus amados, Deus foi levantando outros. Zwinglio, em Zurique, queria ter mais tempo de falar sobre ele. Deus levantou João Calvino em Genebra.
João Calvino foi o grande cérebro da reforma protestante. Ele era um francês, filho de um advogado muito rico, e em 1533 ele declarou-se protestante e teve que fugir de Paris por causa da perseguição. Ele escreveu inúmeras obras, ele escreveu vários comentários da Bíblia, menos de Apocalipse, porque ele não se sentia capaz, já pensou? Em fazer um comentário de Apocalipse. Ele escreveu as Institutas da Religião Cristã, um grande documento, falando sobre creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito e creio na igreja. E ele fez de Genebra, os estudiosos dizem que ele fez de Genebra, diante do seu ministério, Genebra foi considerada a maquete de Deus, do reino de Deus na terra. Aí através de Calvino, que veio a pregação expositiva, o ensino teológico. Calvino, ele tem uma teoria na área da educação, na área da economia. Infelizmente, nós não temos acesso a essas teorias no Brasil, porque no Brasil a gente aprende mais de Karl Marx e de Paulo Freire. Então ele escreveu compêndios na área da educação, na área da economia. Ele criou a escola pública em Genebra, porque só os ricos naquela época tinham acesso à escola. Ele criou uma escola pública para todas as classes sociais. Ele criou a Universidade de Genebra, com grau universitário em Genebra e com um curso de teologia. Ele foi muito usado por Deus nessa área. E na Escócia, Deus levantou John Knox. Eu queria muito falar sobre ele, mas o tempo não vai me ajudar. Gente, quais foram os princípios da reforma protestante? É aqui que entra a missão da igreja. Eu quero apresentar para vocês os princípios da reforma protestante e eu quero aplicar para a nossa vida. A reforma protestante, ela trouxe de novo, ela não trouxe uma novidade. Ela trouxe à igreja um retorno para as Escrituras e para Deus. E é isso que nós necessitamos hoje, gente. Porque olha só, deixa eu falar uma coisa para você não pensar que eu sou crítico. A igreja romana, ela se apostatou, ela se desviou de Deus. Mas a igreja evangélica também está se afastando de Deus. Principalmente a igreja evangélica brasileira. Porque o que eu vou apresentar para vocês aqui não foi um problema só do romanismo. O que eu vou apresentar aqui para vocês são questões cruciais que a igreja evangélica abandonou também. Por exemplo, a reforma protestante ela pode ser sintetizada em 5 pontos, e que Deus me ajude. Primeiro, sola escritura, somente as Escrituras, somente a Bíblia. Os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus, meus amados. A autoridade não é o líder religioso, seja o papa, seja o padre, seja o apóstolo, seja o bispo, seja o pastor. A autoridade da igreja é as Escrituras, a palavra de Deus, a palavra de Deus. E aí, que lição que eu tiro para nós, a missão da nossa igreja, que lição que eu tiro aqui? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela deve governar a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. E aí, eu lembro daquela passagem de Paulo, 2 Timóteo 3, a partir do verso 16, que Paulo escreveu assim, o apóstolo Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele fala da origem da Escritura, foi inspirada por Deus. Ele fala do propósito das Escrituras, é nos ensinar, é nos corrigir, nos repreender e nos educar. Quando a igreja ou um cristão se afasta das Escrituras, ele pode se tornar um apóstata, como aconteceu com a igreja. Quando as Escrituras não gerencia, não governa o coração dessa pessoa, ou não governa a igreja, se torna um apóstata.
Foi isso que aconteceu no passado e é isso que está acontecendo nos dias de hoje. No entanto, não temos o direito de substituí-la ou de subtraí-la. Por exemplo, a Bíblia, ela não pode ser substituída pela tradição religiosa. Amada, a tradição, ela tem que se ajoelhar diante das Escrituras. A tradição, ela tem que servir as Escrituras. O problema do romanismo é que a tradição foi colocada ao lado das Escrituras ou acima das Escrituras. Mas o que tem que governar as nossas vidas é as Escrituras. A tradição tem que se dobrar às Escrituras. Outra coisa que tem substituído as Escrituras, as experiências místicas. Tem igrejas hoje, agora eu estou falando de igreja evangélica, estou falando do nosso arraial, que não pregam mais a Bíblia. Tem igrejas hoje que elas são governadas por revelação, sonho, profecia, e só se fala nisso. Como se Deus dirigisse a igreja por causa disso. Eu não estou dizendo que Deus não pode se manifestar dessa maneira, não é isso. Mas o meio principal de comunicação de Deus para o seu povo é as Escrituras, é a Bíblia. E quando uma igreja, ela substitui ou subtrai, deixando as Escrituras por experiências místicas, gente, é só confusão. É só confusão. Aí tem igrejas que são gerenciadas só por isso. Cada um vem com um sonho diferente. Cada um vem com uma revelação diferente. E Deus, Ele não tem levantado essa ferramenta para a igreja ser sustentada. A igreja é sustentada pelas Escrituras. A Bíblia tem sido substituída por filosofias humanas. E aí deixa eu chamar a sua atenção. Deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho visto muito, no Brasil em geral. A Bíblia tem sido substituída pela psicologia. Pastor, você é contra a psicologia? Não. Eu não sou contra a psicologia tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem certos problemas, tem certas crises que a Bíblia contempla e fala como resolvê-las, mas as pessoas não recorrem mais à Bíblia. Preferem se recorrer às teorias da psicologia ou às vertentes da psicologia e esquecem de examinar as Escrituras sobre aquele problema que está contemplado nas Escrituras. Deus ensinando as Escrituras como resolver aquele problema. Mas daí as pessoas preferem as filosofias humanas em vez das Escrituras. Como eu estou dizendo, eu não sou contra a psicologia. Ela tem o seu lugar. Mas a partir do momento que o cristão não se dobra diante das Escrituras, sendo que as Escrituras traz a resposta àquele problema, está subtraindo as Escrituras. Ela tem sido trocada. Culturas controvertidas. A Bíblia tem sido rechaçada por culturas controvertidas. A Bíblia, ela redime a cultura, mas tem certas coisas que a Bíblia, gente, ela é contracultural. Não adianta você querer adaptar problemas da cultura com as Escrituras. Muitas pessoas têm deixado a Bíblia por ideologias corrompidas. E aí, sem querer politizar, gente, pelo amor de Deus, não dá para pegar as Escrituras e tentar coadunar com ideologias que vai contra as Escrituras. Ideologias políticas, ideologias filosóficas, projetos de teologia que você sabe que não tem como andar junto com as Escrituras, não tem como. E as pessoas têm negociado a sua fé em nome de ideologias corrompidas. Você está vendo o problema? Sola a Escritura, somente as Escrituras. As Escrituras é o suficiente para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Sabe por que o romanismo se apostatou e a igreja hoje está se apostatando? Porque deixaram de crer nas Escrituras. Você quer ver um sinal que as Escrituras foi abandonada? Pergunta para os cristãos se eles estão lendo a Bíblia. Gente, pouquíssima gente se dá o trabalho de ler a Bíblia. Sabe por quê? No fundo, não acreditam nela. Porque se acreditassem, eles fariam como os primeiros cristãos. Aproveitava toda a oportunidade para ler as Escrituras, mesmo diante da morte.
Precisamos urgentemente pregá-la, ensiná-la e priorizá-la. Por isso que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreveu assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, pregue a palavra, insista, se for preciso, mas com toda a paciência e doutrina. Aí ele fala o motivo, verso 3: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, se rodearão de coaches, se rodearão de pensadores segundo as suas próprias cobiças. O que as pessoas querem hoje? Dinheiro? Opa, eu tenho um mestre para te ensinar como ganhar dinheiro. O que você quer hoje? Bem-estar? Opa, eu te apresento um coach para você ter um bem-estar. O que você quer? Uma pregação bíblica? Não estou afim não, é muita coisa para minha cabeça. As pessoas não suportarão a sã doutrina, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso está acontecendo hoje, gente. As pessoas não querem saber de uma pregação bíblica. Eles querem ouvir aquilo que agrada, que produz bem-estar, que infla o ego. É isso que as pessoas querem ouvir. Deus usa a pregação bíblica que produz arrependimento, conversão e santificação. O pastor John Wesley, certa vez, ele falou: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É por isso que em João 17, Jesus, orando ao Pai, ele diz assim: Pai, santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Quanto mais priorizamos a Bíblia, mais conseguiremos ter uma vida de santificação, porque o mundo vai sendo arrancado de nós. E o próprio John Wesley disse: olha, esse livro ou te livrará do pecado, ou o seu pecado fará você te afastar desse livro. Somente as Escrituras, somente as Escrituras. Vocês estão entendendo, gente, a urgência? Vocês estão entendendo a importância de crermos na Bíblia, de pregarmos a Bíblia, de priorizarmos a Bíblia? Como dizia o próprio Martinho Lutero, a teologia é a rainha de toda a ciência. Não é que nós estamos descartando os outros conhecimentos, mas as Escrituras é que precisam governar a nossa vida. Senão, meus amados, não somos cristãos. Não somos. Segundo, sola fide, somente a fé. E pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Os reformadores advogavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é mérito humano, conquistado pela prática de boas obras, mas é obra de Deus, recebido de graça pelo homem mediante a fé. A salvação não é resultado da somatória fé mais obras. A salvação é dom de Deus, recebido exclusivamente pela fé. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pelas suas caridades, você não é salvo pela sua ética porque você nunca cometeu um crime, você não é salvo porque você dá alimento para mendigos, você não é salvo porque as pessoas te consideram como um bom pai, um bom filho, uma boa esposa. Não, nós somos salvos quando nós passamos a deixar de confiar em nós e passamos a confiar no sacrifício de Jesus. Ninguém tem mérito. A fé que nos capacita a crer em Deus. Por isso que Paulo escreveu em Efésios: pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém diga: olha, eu mereço a salvação porque eu sou bom. Eu mereço a salvação porque afinal de contas eu nunca cometi um crime. Eu mereço a salvação porque eu sempre fui um bom pai. Eu mereço a salvação porque eu sempre fui um bom cidadão. A Bíblia fala que essas pessoas estão fatalmente perdidas também. Mas nós somos salvos pela fé, quando passamos a crer nos méritos do sacrifício de Jesus na cruz. Fé. E aí, o restante é consequência. As obras, a caridade, a ética, a moralidade.
Sola gratia, somente a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que nós somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus. A graça é um presente que nós recebemos sem nós merecermos. John Stott, ele dizia que no mundo tem duas religiões: a religião da graça e a religião do mérito. Nas outras religiões você precisa fazer para merecer. Você precisa fazer para merecer. Você precisa fazer para ser salvo. Você precisa se salvar. Você precisa produzir. Você precisa fazer para merecer. No cristianismo, você não merece nada. Se você foi salvo, foi a iniciativa do amor de Deus te alcançando. Nós somos salvos pela graça. É um presente que nós recebemos sem merecer. Merecemos o juízo, merecemos a condenação, merecemos o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que não merecemos. Somos salvos pela graça. Gente, a doutrina da graça, ela desmonta o orgulho humano. Porque o ser humano é soberbo. O ser humano, ele quer mostrar suas qualidades, as suas prerrogativas. E a graça fala assim: não, você não merece nada. Você foi salvo por causa do amor de Deus que encontrou você. E é isso que os formadores veio resgatar e que nós precisamos acreditar. Somente a graça. Você não é salvo porque frequenta uma igreja batista. Você não é salvo porque entrega seu dízimo. Você não é salvo porque foi batizado. Você não é salvo porque vem de uma família evangélica. Você é salvo porque um dia a graça te alcançou. E nada disso nos habilita. Nada disso. Somos salvos pela graça. Somente Cristo, só Cristo. Os reformadores rejeitaram a heresia romana que afirmava que o Papa era o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. A Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então falar que é mediador é usurpar aquilo que Jesus faz. Jesus é o único mediador. O que essa doutrina nos ensina? Que Jesus é único, singular e suficiente. E que fora de Jesus não há salvação. Aí, gente, eu sei que isso aqui aborrece tanta gente, mas é a verdade das Escrituras. Maomé não salva, Buda não salva, Hare Krishna não salva, Allan Kardec não salva, Maria não salva, Pedro não salva, Paulo não salva. Quem nos salva é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. Jesus, Ele é único. Ele não é um entre tantos. Quando nós colocamos Jesus e qualquer personalidade lado a lado de Jesus, isso é uma blasfêmia. Porque Jesus, Ele tem a sua supremacia sobre os homens. É por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora presta atenção. Olha essa declaração de Jesus, como Ele destrói o entendimento humano. Ele disse assim: eu sou o caminho. Ele está destruindo o ecumenismo. O que o ecumenismo advoga? Que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus se manifestou de alguma forma em todas as expressões religiosas. E Jesus fala: não, eu sou o caminho. Ele está quebrando o ecumenismo. Jesus, ele está descartando qualquer outro caminho e dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho para te levar até Deus. Os outros caminhos é um erro mortal. Ele fala assim: eu sou a verdade. Sabe o que ele está quebrando aqui? O relativismo. Sabe o que é relativismo? Que não existe verdade. Se existe, cada um tem a sua. Eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade, e assim convivemos. Jesus está dizendo: não, eu sou a verdade. Ele está quebrando o relativismo. Ele diz assim: eu sou a vida. Sabe o que ele está quebrando aqui? O sentimentalismo. É aquelas pessoas que dizem assim: não, eu estou feliz demais. Tipo assim, eu não sigo a Jesus, mas eu estou feliz da vida. E Jesus está dizendo: não, eu sou a vida. Eu sou o único que pode produzir o verdadeiro sentido da vida. Você está enganado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nada pode substituí-lo. 1 Coríntios 3,11, Paulo escreveu assim: ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Cristo. Somente por Cristo o ser humano pode
ter comunhão com Deus. 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E Atos 4,12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. A Reforma Protestante veio trazer de volta para nós o seguinte: só Jesus, só Cristo, nosso Salvador, pode nos salvar. Amém, gente? Gente, isso que aconteceu na Reforma Protestante, e essa é a missão da igreja. Nós precisamos entender que só Jesus salva. Eu termino aqui. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Os reformadores reafirmaram que, como a salvação é de Deus, realizada por Deus, ela é para a glória dele e devemos glorificá-lo. O catecismo, interessante, o catecismo batista, na pergunta número 2, faz o seguinte: a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Pensa na sua cabeça. Qual é o fim principal do ser humano nessa terra? Muita gente vai responder assim: o fim principal do ser humano é construir uma família. O fim principal do ser humano é se realizar profissionalmente. O fim principal do ser humano é ajudar o maior número possível de pessoas. O fim principal do ser humano é cuidar do planeta. O fim principal do ser humano é acabar com a fome. Tudo isso é bom. Mas a resposta é o seguinte: o fim principal do ser humano, é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do ser humano. É deleitar-se em Deus, é ficar satisfeito em Deus e glorificá-lo. Por isso que 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu termino dizendo o seguinte: como a gente aplica isso aqui? Como que nós vivemos para a glória de Deus? Isso influencia a nossa vida pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, você quer ver? Isso aqui nos prova. O que mais encanta o seu coração nessa vida? O que mais encanta o seu coração nessa vida? O que mais alegra o teu coração nessa vida? Se não é Deus, Ele não está sendo glorificado na sua vida. Agora, se Deus é o seu maior tesouro, é a razão da sua existência, a Deus toda a glória, Ele está sendo glorificado. E quando alguma coisa ocupa o lugar dele, isso se torna idolatria ou egoísmo. Isso influencia a nossa vida familiar. A nossa vida familiar. Você sabe quando Deus é glorificado? Quando você fala de Jesus para os seus filhos. Quando você nutre a fé no coração dos seus filhos. Quando você separa tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para ensiná-los. Tempo para tirar da cabeça deles as ideologias corrompidas que eles aprendem na escola ou na universidade. Quando você faz isso, a Deus toda a glória, Deus está sendo glorificado. Agora, quando não é isso, quando não tem isso, além da sua família estar sendo engolida, Deus não está sendo glorificado. Isso influencia a nossa vida comunitária. Por exemplo, eu glorifico a Deus por vocês terem vindo aqui hoje. Porque muitas pessoas não se importam com a igreja. Aí o lazer é mais importante, outras coisas é mais importante, e as pessoas não entendem a preciosidade desse tempo de estarmos aqui. Mas quando você vem, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está sendo glorificado. E Deus está vendo: olha, nada está me substituindo no seu coração, porque você separou tempo para mim. Você mostrou para mim que eu sou mais importante que o seu lazer. Isso influencia a nossa vida profissional. Independente da sua profissão, se você é dono da Coca-Cola ou uma empregada doméstica, você entende que você está ali para glorificar a Deus e para influenciar as pessoas a conhecerem a Jesus, a conhecer esse Deus. Você é um missionário, uma missionária aonde você estiver.
E você não se cala diante das oportunidades para falar da glória de Deus para as pessoas. E Deus é glorificado. Deus é glorificado. Isso influencia a nossa vida missional. Nós passamos a entender, gente, que a gente não está nesse mundo só para ter filho, casar, se satisfazer profissionalmente, comprar casa, comprar carro, comprar chácara. A nossa vida, ela não se reduz a essas coisas que são boas. Não é proibido. Mas a nossa vida não está restringido só a essas demandas. Mas quando nós entendemos que nós estamos aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus, oh gente, quando isso acontece na nossa vida, só lhe deu glória, Deus está sendo glorificado, e nós estamos mostrando que Deus é o nosso maior tesouro. E aí, eu termino dizendo, Atos 17, 28, Paulo escreveu assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu só estou aqui respirando ainda porque eu estou vivo para a glória de Deus. Estou aqui para servir a Deus nas demandas da minha vida. Estou aqui para transmitir a glória de Deus para as pessoas, para que as pessoas venham conhecer a Cristo, a Jesus. Por isso, eu termino com Romanos 11:36, que eu li no começo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deu para entender? Porque a reforma protestante é tão importante. Ela nos leva de volta ao lugar em que nós nunca deveríamos ter saído. Nunca. Agora, amados, se a nossa igreja, se nós quisermos ser uma igreja abençoada, bíblica e saudável, para nós não sermos uma igreja falsa e apóstata, nós precisamos voltar aos solas da reforma protestante. Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória a Deus. Oh, que Deus nos ajude. Eu tinha tanto para falar, mas o tempo não me permite. Mas que Deus nos ajude nessa missão e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem piedade de nós. Não permita, Senhor, que venhamos cometer os mesmos erros que a igreja tomou no passado e que a igreja moderna está cometendo. Ó Deus, livra-nos disso, ó Pai. Não que somos melhores, ó Pai, nem pensamos nisso, porque somos salvos pela Tua graça, mesmo não merecendo. Mas eu peço, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a amá-lo, a desejá-lo, a priorizá-lo, a fazer do Senhor o tesouro principal das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a viver e faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor.